Ok, já sabemos que vamos falar sobre os índios do Brasil. Mas para falar sobre eles, nós vamos ter que mexer no tempo. Vamos voltar no passado e descobrir um pouco do que eles têm a dizer na sua história. Do que se tem documentado, a história deles começa aqui, em Portugal. Portugal fica no continente europeu, você sabe onde é? É aqui, olha. Agora eu aproximei mais da Europa para você ver melhor os países aí dentro. Já encontrou Portugal? Mas espera só um pouquinho. Você lembra que eu disse que nós vamos começar contando essa história lá de Portugal? Mas isso não significa que os índios começaram lá. Na verdade, eles já estavam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. Mas só os portugueses deixaram a sua história por escrito. Lhes apresento Pero Vaz de Caminha, o homem quem deixou documentado essa expedição pelo Brasil. A sua famosa carta é o único registro que nós temos, ou seja, não sabemos a versão do índio sobre tudo isso. Bom, mas vamos ao que interessa, eu tenho certeza que você vai amar essas descobertas de hoje. Olha, os portugueses tinham um grande interesse nessas especiarias aí, nesses temperos que deixam a comida mais saborosa. Essas especiarias se encontravam na Índia. Acontece que o caminho mais perto era pelo mar Mediterrâneo, e nele, a Itália, por exemplo, cobrava um alto imposto, tipo um pedágio. Além disso, nesses caminhos aconteciam muitos roubos. Então, foi tentando uma nova rota que Pedro Álvares Cabral acidentalmente descobriu, entre aspas, o Brasil, ele e a sua tropa. Nós dizemos descobriram entre aspas porque eles não descobriram o Brasil. Aqui já haviam moradores. O nosso país, que na época ainda não se chamava Brasil, para eles era como paraíso. Afinal, eles nunca tinham visto tantas cores assim. Foi então que, movidos pela ganância, eles perceberam que poderiam ganhar muito dinheiro com as riquezas do nosso país. Perceberam também que para eles os índios eram inocentes, ou seja, seria fácil enganá-los. A principal fonte de riqueza foi o pau-brasil. Brasil em tupi-guarani significa vermelho como a brasa. Então eles ganharam dinheiro naquele tempo vendendo a tinta vermelha para pigmentar as roupas. Aliás, só os ricos compravam. Especificamente, a nobreza. O problema é que, desrespeitando a cultura dos índios, os portugueses exploraram cada um deles. Fizeram eles de escravos e os forçaram a explorar a sua própria terra. O contexto dos índios era diferente. Existiam várias tribos no nosso país, como os Guaranis, Tupinambás, Caiapós, Chavantes, Pataxós. Eram sociedades diferentes, grupos diferentes que falavam línguas diferentes. Os indígenas que aqui residiam já tinham a sua própria organização, mas os portugueses não respeitaram isso. Ao contrário do que se pensava até então, eles tinham as suas próprias crenças, costumes e meios de sobrevivência. Não viviam do capitalismo, apenas da subsistência, ou seja, viviam do que era necessário para sobreviver. Esses são os tribos indígenas do tronco tupi. Bom, eles foram os primeiros a terem contato com os portugueses, afinal eles moravam na região litorânea, ou seja, bem ali na praia. E já que os portugueses vinham de navio, era ali onde eles aportavam. Esse grupo era conhecido pela pesca, pela caça e por serem ótimos na coleta de frutos. Já o grupo Macro-G, pronúncia portuguesa, não se encontravam muito na região litorânea não, e na verdade eles ficavam mais na região dos Planaltos. Também eram famosos pela coleta de frutas e de raízes, como mandioca, por exemplo. Existiam muitas mais tribos, mas o que nos interessa saber é que eles já tinham a sua própria organização. Alguns eram bons caçadores, ótimos com flechas. Outros, excelentes artesãos e se responsabilizavam pela beleza dos povos. Os índios já viviam em sociedade, porém, com a colonização, muita coisa mudou. Os indígenas eram muitos. Hoje, são muito poucos. Quanta coisa, né? Mas acontece que tudo isso que você descobriu é
é tipo que a ponta do iceberg, sabe? Um iceberg tem uma ponta, mas ele é composto por todo o resto que você precisa ir a fundo para descobrir. Você é um historiador e uma criança super inteligente, totalmente capaz de saber mais e ensinar as pessoas sobre isso. Pesquisem e descubram mais a fundo sobre a nossa história. E tenham sempre curiosidade, uma pulguinha atrás da orelha, para estarem atentos a tudo que a professora te explica e te ensina. Afinal, ela está te ajudando, te auxiliando a entender mais sobre você mesmo, sobre o seu país e sobre a história que compõe a sua própria história. Fiquem seguros e até uma próxima!